bem. O livro de Efésios nos fala sobre a vida do crente como filho amado de Deus. Certo? Como filho amado de Deus. Capítulo 5, nós sabemos que o profeta diz que Efésios é a epístola que posiciona a igreja, posiciona a noiva no corpo de Cristo. É essa epístola que nos posiciona. Então o capítulo 5 ele fala da vida do crente como filho amado de Deus. Até o versículo 17 ele está falando do filho amado. Então ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Do versículo 18 em diante, fala da vida interior do crente cheio do Espírito Santo. E diz, começa falando assim: e não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ele fala aqui assim, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E aí vai. No versículo 22, ele começa a falar da vida do crente, a vida conjugal dos crentes cheios do Espírito, que é a ilustração de Cristo e a igreja. E ele começa a dizer assim, este texto muitas das mulheres não gostam. Quando nós vamos falar também nos nossos cultos de casamento, até os homens estão torcendo o nariz deste texto, né? Diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Está bem? Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Por que eu vou falar isso? Porque eu vou dar uma bênção de casamento. Existe uma irmã que está chegando agora para esta milícia. Ela está chegando agora para este reino. Ela está entrando. E eu estive conversando com ela esses dias. Ela está muito interessada em aprender que muitas coisas não ensinaram para ela. E nós estamos aqui para ensinar a palavra do jeito como ela é. Amém? E se a Bíblia diz que é assim, ela não precisa de interpretação. Quando a Bíblia diz que uma mulher ela tem que se sujeitar ao marido, é como ao Senhor. Então, se ela tem capacidade de se sujeitar ao marido, ela está se sujeitando a Deus. É a Bíblia que está dizendo. Quando ela não pode fazer isto com o seu marido, então ela não vai se sujeitar a Deus de maneira nenhuma. Assim como a Bíblia diz que se eu não amo ao meu irmão que eu estou vendo, como é que eu posso amar a Deus que eu não estou vendo? Lá em 1 João 4,20 diz isto. Quer dizer, é um engano eu dizer que amo a Deus e não consigo amar um irmão da igreja. É um engano, eu sou um hipócrita, eu estou perdendo tempo, porque eu estou dizendo eu amo a Deus, mas não consigo amar meu irmão que eu estou vendo. Agora Deus que eu não vejo, eu não vou amar de jeito nenhum. É a Bíblia que diz isso. Então é a mesma coisa. Quando uma esposa não pode se submeter ou se sujeitar ao marido, ela nunca vai se sujeitar ao Senhor. Certo? Eu estou dizendo que a palavra está dizendo, não é minha palavra, é a palavra de Deus. Está colocada aí para que todos vejam. Não é isso que está escrito aí? Não é isso que vocês estão lendo aí? Agora, claro que existe uma era terrível hoje, porque a vovó se sujeitava ao vovô, a bisavó se sujeitava ao nosso bisavô. Ela tinha isso com ela, mas a era de Laodiceia pegou a mulher, jogou ela lá para cima, colocou ela na posição que ela não deve ficar, exaltou ela a uma posição que Deus não colocou nem a palavra, mas isso foi um homem. E isso foi uma obra maligna para colocar a mulher na posição que ela não é. E se as coisas, deixe-me dizer isto, dentro do lar não estiverem de acordo com a palavra, esse lar nunca vai funcionar perfeitamente. Se as coisas não estiverem em equilíbrio com a palavra, esse lar será sempre um desastre, sempre um problema. Por que vocês acham que tem a incidência de tantas separações, tanto divórcio na face da terra hoje? É por causa disso.
Por causa da inversão dos valores. Por quê? Porque a mulher, ela assume uma posição que não é dela, e o homem aproveita também, baixa a cabeça e deixa ela assumir, aí a coisa fica ao contrário. E tudo que é ao contrário não vai funcionar perfeitamente, porque Deus não fez assim. Certo? Amém? Amém. Você vê que existe Cristo e a igreja. Quem é o cabeça? É a igreja? Não. Como é que você é ovelha e você tem um pastor? A ovelha não é para ouvir o que o pastor diz? O conselho da palavra, porque Deus coloca o ministério para cuidar da ovelha. Amém. Não é verdade? Mas eu vou me submeter ao pastor. Mas lá na sua casa, é o seu marido que é o pastor. Amém? E tem que assumir, o marido tem que assumir a posição dele. Agora, você vê como é que é. Nós temos que fazer as coisas assim. Você tem que puxar por aquilo que é verdadeiro. Por exemplo, você vê que às vezes eu sou duro, mas eu estou puxando uma coisa que é verdade. Você não vai contestar comigo. Eu não estou fazendo algo porque eu quero. Eu estou caprichando por algo que é de Deus. Quando a gente puxa a orelha, é para o teu bem. Você vai ser abençoado se você fizer assim. Você pode até no início ficar bravo comigo e torcer o nariz e achar ruim, mas no fim, se você for de boa consciência, você vai ver, não, isso é verdade. Deus merece o melhor, eu tenho que cuidar pelo melhor, porque eu amo a Deus e se eu fizer o bem, se eu fizer o melhor, Deus vai ficar satisfeito comigo. Amém? Amém? É assim que nós devemos fazer, correto? Então veja, muitas vezes o pastor ele não é entendido nesse ponto, porque a gente tem que puxar o que a Escritura diz, e o zelo é que faz. O zelo fez Jesus pegar naquele dia um azorrague e partir para cima daqueles que estavam fazendo da casa de Deus uma coisa qualquer. Eles não estavam tratando a casa de Deus de qualquer maneira. Se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco todo mundo está fazendo o que quer, achando que deve fazer da maneira que quer, e Deus não se agrada disso. Se Jesus foi lá e pegou o azorrague, chutou as mesas, jogou tudo fora o dinheiro e soltou os animais e queria bater mesmo, disse, não façais da minha casa de Deus, covil de ladrões. Era o zelo que a Bíblia diz que estava consumindo ele. E nós temos que ter este mesmo cuidado com as coisas de Deus. De vez em quando nós temos que puxar as coisas para que elas andem corretamente, porque Deus se agrada destas coisas. Amém? Amém? Então veja, você vai ver 23 diz assim, porque o marido é a cauda. O marido tem que ficar no pé da mulher. O marido tem que ficar lá embaixo e ela lá em cima. Eu estou citando o que a Escritura diz, meus irmãos, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Veja a comparação de Deus, veja a comparação de Paulo. Ele coloca o casamento aqui na terra como uma instituição entre Cristo e a igreja. Quer dizer, é uma representação em miniatura do que Cristo é e essa igreja em grande escala. O que Cristo tem que ser com a igreja, o marido tem que ser com a esposa dentro de casa, ou a esposa com o esposo. O que tem que acontecer no lar aqui embaixo tem que acontecer da mesma escala como Cristo ele é com a igreja. É assim que a Escritura coloca. Olha a responsabilidade dentro de casa, dentro de lá. Por isso que o casamento não é uma instituição qualquer, não. Não é para se encontrar e dizer, olha, nós vamos passar um tempo junto, daqui a pouco. Para começar, nem separar pode. Quer que eu veja na Bíblia isso? Quer que eu mostre na Bíblia isso? Vocês estão me olhando? Vocês querem que eu mostre na Bíblia isso? Amém. Vamos para Mateus capítulo 19. Eu mudei a mensagem hoje. Eu estava com uma mensagem para pregar. Vamos ver aqui, vamos passear na Escritura. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 19, versículo 3.
Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois. O que é que Jesus disse? Uma só carne. Os dois, quando Deus olha agora os dois, ele não olha dois, ele olha um só. Fundiu. Um com o outro. É a palavra? Então não é mais dois, é um só para Deus. Ele olha como um só. Eita, que coisa maravilhosa. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É a Escritura? Amém. Mas eles perguntaram, disseram eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Olha como esta palavra nos leva sempre ao princípio. Nós estamos voltando ao que era o princípio. Nós não estamos aqui para copiar o que o mundo faz, o que a AB está fazendo, ou o que a igreja, a fulana está fazendo. Não, nós não estamos para copiar nada disso. Nós estamos para voltar ao que era o princípio. Amém. Foi isso que essa mensagem da hora veio fazer. Essa é a grande diferença de quem recebe a mensagem da hora. Amém. E a coisa, quando volta ao princípio da Escritura, ela fica equilibrada, fica tudo bem. Você vê que um lar que segue os princípios da Escritura é o lar que entra em equilíbrio. Amém? Amém? Por quê? Porque eu estou falando de mim, do meu lar com a minha esposa. Se eu não tivesse o meu lar em equilíbrio, eu não podia estar pregando isso para vocês. Mas ela está ali. Ela sabe. Já vai fazer 29 anos. Então eu posso pegar para vocês que existe uma possibilidade de lares serem equilibrados quando nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar. Por isso que nós temos um trabalho com os casais que chegam na igreja, estão trabalhando, mas a gente consegue, porque a gente vai aplicando a palavra para eles, para que o lar deles entre em equilíbrio. Amém? Você quer que o seu lar entre em equilíbrio? Então vai. Jesus disse: mas ao princípio não foi assim. Agora preste atenção no versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Isso é Jesus dizendo, o próprio Deus. Amém. Então o nosso dever é ensinar como a Escritura diz. Talvez muita. A única maneira. Eu não ia falar neste assunto, por isso que eu não trouxe a mensagem de casamento e divórcio. Eu não sei se tem ali atrás, acho que não está ali nessa lista. Deve estar lá no carro. Mas eu queria mostrar para vocês o que o profeta diz, porque Deus deu para ele a mensagem, a resposta para estas coisas. E eu vou mostrar para vocês, porque aqui nós não vamos esconder nada, nós temos que fazer como a Escritura diz. Amém. E Jesus diz, o profeta explica bem esse versículo. Ele diz que a única maneira, a única brecha que o homem tem para deixar uma mulher é só no caso se ela fizer uma infidelidade para com ele. Somente por isso. Sabia?
profeta diz: bem, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, de casar com outra, comete adultério. E que casar com a repudiada também comete adultério. Agora, tem pessoas. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Aleluia. Você quer ver o que o profeta diz? Amém. Amém? Nós estamos aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou chegar aqui para explicar para vocês aonde é que o profeta vai. Ele chega neste versículo. Você tem a mensagem do profeta? Amém. Esse parágrafo 227. Veja, ela tem marido vivo, de modo que nenhum homem pode se casar com ela. Não importa o que ela faça ou quem ela seja, ela tem marido vivo. Não há fundamentos para ela em absoluto. Porém, não é para ele. Eu fico com o que o profeta está dizendo, porque foi Deus que deu em cima do monte. Não é para ele. Faz que ela, não ele. Entende? Você tem de fazer a palavra andar em continuidade. Veja, nada dizendo que ele não pudesse, mas ela não pode. Veja, faz que ela, não ele. A Escritura está dizendo, ela, não ele. Não é dito contra ele casar, mas ela. Porque é Cristo no tipo. Você está me entendendo? Parágrafo 227 da mensagem Casamento e Divórcio. Por que isto, meus irmãos? Tem uma diferença. Deixa eu explicar para vocês. A diferença está lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden. Quem foi que foi a causa? Foi ela. Ela entregou o ouro para Satanás. Ela tinha poder igual ao homem. Mas por causa que ela entregou Eva lá, Deus mesmo, lá no Jardim do Éden, ele fez a diferença. Ele assim, ele quando foi colocar a maldição, ele disse para ela: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Foi Deus, isso não é questão de igreja, isso é Deus que impôs. Não é só eu que quero dizer, eu estou lendo. Agora, veja o que Paulo, nós nos baseamos na mensagem de Paulo, amém? No que Paulo pregou, e o profeta pregou exatamente o que Paulo pregou. Vocês querem saber o que Paulo pregou? 1 Coríntios 7. Agora, vou dizer para vocês, nós dizemos que somos da palavra, agora eu quero saber se somos mesmo. 1 Coríntios 7, versículo 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, Paulo diz, que a mulher não se aparte do marido. Está certo isso? Estou citando o que a Escritura diz, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então não é só para a mulher não, para o marido também. Ele não pode abandonar ela por qualquer coisa. Ah, porque tu está feia. Ah, porque tu não. Não. Porque não só. Olha, se você recebeu a bênção deste ministro, você tome cuidado com a sua vida. Porque eu coloquei as mãos sobre você para abençoar. Ou recebi você aqui da maneira como você veio. A gente sabe que tem pessoas que chegam na igreja, mas não pregaram isso para eles lá fora. Nunca ouvi. Não, a denominação não se preocupa em pregar estas coisas, estão preocupados com outras coisas, mas com isso não, para colocar a vida em ordem. E acontecem os problemas. A gente sabe que pessoas que já deixaram, um já casou com outra, você veio para a palavra assim, você foi recebido desse jeito. Então, você venha do jeito como você está, e o ministro vai aceitar você assim, e vai levar você diante de Deus. Senhor, está aqui este casal, chegou,
já é o terceiro casamento dele, dela, não importa, você chegou dessa maneira, e você veio para a palavra da hora. Deus não é injusto, porque o mesmo profeta que pregou esta mensagem, ele foi diante de Deus e disse: Senhor, eu tenho ministros lá no púlpito, quando eu vou pregar, que já são casados 2 ou 3 vezes, e agora? O que eu vou dizer para eles? Ele ficou preocupado. E você vai ver que Deus disse para ele: fale para eles ficarem da maneira como eles estão. Deixe comigo, que eles não arrumem mais problema. E deixa comigo que eu resolvo. Amém. Mas você vai lá e prega como ele disse. Amém. Amém? Então é o que eu digo para você, a mesma coisa que o profeta disse. Que nós temos que falar até onde o profeta falou. E ficar onde ele ficou. Amém? E eu estou pregando para você como ministro para você. Se você veio com os problemas, você foi aceito assim, eu levei você diante de Deus como sacerdote do Senhor. Está aqui este casal, está aqui este irmão, está aqui esta irmã, chegaram aqui desta maneira, então eu estou apresentando eles ao Senhor. Então Deus vai aceitar você desta maneira, e não vai rejeitar. Está me entendendo? Mas só que você fique tranquilo, não vá procurar mais problema para você, e aí você vai ser enquadrado na Escritura. Está bem? Mas aos outros, versículo 12: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Agora é Paulo falando: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Vamos adiante. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito a servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Amém? Uma coisa é certa que eu digo para você, se for para escolher entre Cristo e outra coisa, nós ficamos com Jesus, nós ficamos com a palavra. Amém. Certo? Se o marido não pode chegar: olha, então eu vou te deixar, ou tu escolhe ou eu, ou a igreja ou Cristo. Você vai ficar com quem? Eu acho melhor você ficar com Cristo. Isso é verdade. Ore por ele, que Deus fará, ó. Amém? Porque você está tomando uma posição por Cristo, mas não você deliberadamente. Isso é o mundo que faz, isso a denominação faz, eles não ensinam, eles já deixam, já fazem, e vão fazendo e vão se embolando lá, mas o problema é deles. Nós não temos nada a ver com o que eles estão fazendo. O nosso caso é com a Escritura, nós somos da palavra, e tem uma palavra para nos dirigir. Amém? Então, meu irmão, já sabe, os dois são só um. Está embolado lá o negócio? Tá, mas não é por isso que você vai deixar, não. Isso não te dá direito, nem você, nem a irmã, principalmente ela, de deixar. Pegue, vá para os pés do Senhor, dê seu jeito, ore, jejue, estribuche lá, mas deixe na mão do Senhor e Ele vai resolver, porque Ele vai colocar em ordem as coisas. Isso eu tenho certeza. Amém? Está bem explicado estas coisas aqui para vocês? Então vamos continuar lá em Efésios. Em Efésios. Efésios é a epístola que está nos colocando em posição. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 24, capítulo 5 de Efésios, versículo 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Isso não tem questionamento. Não tem negócio de dizer: mas ele é isso, ele é aquilo. Isso é desculpa que a gente dá. Você tem que fazer o seu dever. É igual o filho. Se o pai falhou com o filho, mas o dever do filho é ser obediente, não é responder. Tá bom? Tá certo? Amém. Tá entendendo? Cadê o William? Onde ele está? Ah, William, tá bom.
bom. Então, essas crianças aí, dessa idade, quantos anos tu tem, William? 10 anos. Quantos anos tu tem, Bima? 11. Essa idade, meu irmão, é terrível. É onde eles estão mais espuletas que não se imagina. Eu dei aula para criança de 10, 11 anos, vocês não se imaginam eu dentro de uma sala de aula com um monte dessas crianças de 10, 11 anos. Meu Deus, só a graça. Porque eles estão com toda a energia, né? E essa hora que vocês, eu falo por um grime aqui, claramente, para mais de sério. Se tiver que puxar a cinta, não tem no dó, puxa a cinta mesmo. Tá bem? E se esses meninos estiverem respondendo para vocês me digam, eu vou tirar ele da ceia, vou tirar da fila da ceia, não vai cear. Enquanto não ficar obediente ao pai direitinho. Não vai. Meu dever é fazer isso. Aqui se arrume. Porque lá em casa, o pastor não está perto, ninguém está perto. Eu estou dizendo que está fazendo isso, eu só estou citando eles aqui por causa da idade, certo? Mas tem muitas crianças aqui, tem a Débora, tem o Mateus, cadê a Vitória mesmo? Tá. Aí tem a Emanuele, que vai crescendo também, eu já estou ensinando tudo aí. Não tem que ser. Porque o pai é isso, o pai. Não interessa o que o pai seja. O dever do filho é obedecer. Pode o pai estar todo errado. Não importa, Deus não quer saber. Ele quer saber a sua posição como filho. O teu dever é obedecer. Por quê? Porque está em Efésios capítulo 6. Filho que não obedece, pai, morre cedo. Quer ver? Vamos lá, Efésios 6. Vós, filhos, sede desobediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Justo um filho que obedece o pai e que obedece a mãe. Versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe. Honra. Que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3. Qual é a promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está certo? Então o filho que não obedece, morre. Por que você vê esses delinquentes morrendo cedo? Porque não obedece. Não obedece em casa, obedece em pai, obedece, responde para a mãe, trata a mãe de qualquer jeito, não dá honra, morre cedo. Alguma coisa vai acontecer e vai morrer. Eu estou citando o que a Escritura diz. Mas também tem uma vizinha para os pais aí, sabe? Que tem pai que não presta atenção nisso. E vós, pais, versículo 4, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Está vendo como a Bíblia é central? Né? Ela manda o filho obedecer, mas diz para o pai e para a mãe não provocar a ira dos filhos, ser injusto com eles. Tá bom, meus irmãos? Davi, tu está arrependido da surra que eu te dei? Está arrependido? Não, seja sincero aí, fala para todo mundo. Está arrependido da varada que pegou? Aí, não está. Por quê? Porque toda vez que eu fui dar neles com a cinta, eu gostava de dar cinta, mas eu chamava a atenção deles pela palavra. Você está errado, isso não está correto, Deus não se agrada, está assim, está na Bíblia. Quando ele apanhar, já estava pregado para ele, não pode bater, não tem problema, eu estou errado nele. Então, para que ele está na igreja hoje. Você está entendendo? Agora você tem pai que vai bater no filho, deixa eu ensinar vocês, só quando ele está bravo, só quando ele está com raiva. Quando o filho não tira ele do céu, ele não bate. Aí, o que adianta tu pegar o filho com raiva? Tu vai bater de qualquer jeito, tu vai dar um tapa na orelha dele, tu vai dar um chute, tu vai fazer qualquer coisa, porque com raiva não se deve bater em filho. Você tem que dar no filho na hora que você está sossegadão, sabe? Bem tranquilão, que é aquela hora que você não tem coragem. É aqui que Deus te cobra. Porque eu aprendi isso com a minha mãe, ela já está no meu caderno. Passava 3 dias, eu estava bem brincando, ela estava subiando e ela dizia, agora vamos acertar. Aí ela puxava a Bíblia e depois ela falava. Ela nem estava brava não, rapaz. Eu ficava, meu Deus. E depois, eu nunca esqueço que depois de cada surra, era o melhor lanche que a gente comia. Ela preparava um sanduíche daqueles, bem suculento, com suco. Velho, a gente enxugava a lágrima, corria tudo para a mesa e comia, chegava a gente ficava barrigudo. E terminava bem, tudo terminava em paz.
Certo? Também não é errado o pai pedir perdão para o filho se ele for injusto. Mas você nunca bata nessa criança com raiva. Não faça isso. Faça com consciência. Agora tem pai que passa a mão na cabeça do filho. E eu vou te dizer uma coisa que eu preguei lá em Blumenau. Quando vocês demoram para ter muito filho, vocês vão ter um problema, porque vocês vão criar esse menino igual o vô. Sabia? Eu disse lá em Blumenau isso. Cria igual o vô, porque a idade da força já está passando, de bater, mas eu tenho que estar surrando meu filho. Não, não é isso. Mas eu estou citando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se precisar, não diz lá em Provérbio, use a vara. A Bíblia não diz isso? E a Bíblia está errada por dizer isso? Não. Porque tem hora que tem que pegar aquela varinha, sabe, que está lá. Eles têm medo daquela varinha. Aquela, né? Moreira, você já deu uma varinha? Chegou a pegar os Moisés de varinha? Algumas vezes? Mas às vezes a gente não tem coragem. O menino está pererecando, respondendo, fazendo, e a gente não tem coragem. A gente fica igual, não quero bater. Aí deixa ele fazer. Não, se você fizer isso, isso é coisa de desordenado. Você tem obrigação de dar a disciplina. Mas é bonitinho, tio, vai, bonitinho, tio, você vai ver amanhã o que ele vai fazer. Ele vai te responder na cara. E tem menino pequeno que já fica respondendo, retrucando com o pai, com a mãe. Que negócio é esse? Retrucando? Não sabe nem se limpar direito ainda vai retrucar com o pai e com a mãe? Para, né? Tem que pegar a varanda mesmo. Tá certo? Não está muito duro esse negócio. Eu estou citando o que a Escritura diz, gente. Se os pais de fora estivessem fazendo isso, a delinquência seria menor. Não teria tanta delinquência lá fora. Os filhos estariam mais respeitando a professora na escola. Quem que é menino para desrespeitar a professora na escola? Tu é desordenado, é? Tu quer fazer igual o ímpio que faz lá? Tu não é ímpio, tu é da casa de Deus, tu é para dar exemplo lá. Se tu vai na escola, tu é para respeitar a professora. Para dizer que tu é da palavra da hora. Então que vergonha dizer que é da mensagem. Essas crianças que vai na onda dos outros e vai responder para a professora lá fora. Eu quero pegar um aqui que está respondendo para a professora. Você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou pedir permissão para o teu pai. Eu mesmo vou te dar uma varada. Nós não estamos aqui para fazer o que o mundo faz. Eu estou pregando aqui a vida vivida. Amém. E tem que começar desde pequeno. Vocês estão me entendendo, crianças que estão aqui? Estão me entendendo? Ou não estão me entendendo? Estão tudo calados. Nosso dever é dar exemplo. E começa desde pequeno, porque Samuel, desde pequeno, foi um profeta. 12 anos, Deus o chamou para ser profeta. Como é que Deus vai chamar uma criança para ser algo na casa de Deus se ele é um desordenado, não obedece pai, não obedece mãe, não obedece professora, é um desleixado? Como é que Deus vai chamar? Vai chamar de traquinho. Tá certo? Eu não ia pregar isso, mas é preciso pregar estas coisas para nós. Então, nenhuma criança aqui vai sair daqui sem saber qual é o seu dever. Eu, como ministro, estou pregando para as crianças. O teu dever é honrar o teu pai e tua mãe. E tem uns que nem honram depois de grande, sabe? A mãe está lá e nem liga. Manda, oi mãe, como é que tu estás? Tu também é desordenado, tu não liga para tua mãe. Por que tu não liga? A mãe tem que estar ligada atrás, chorando. Ô meu filho, pelo menos me dá um alô. Não custa nada pegar o telefone e dizer, ô mãe, tudo bem, está aqui o seu filho, no dia do aniversário. Não dá só no dia do aniversário. Por que todo mês não dá uma ligaçãozinha? Não tem crédito? Não tem crédito para ligar para a mãe? E a mãe se matou quando era criança lá, dando de tudo, 24 horas. Eu estou falando que a Escritura diz, honra. Mas agora eu sou casado. Sim, tu tem tua mulher, mas tu continua tendo tua mãe. Então nós temos que ir para a Escritura. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento. Com promessa. Tá certo? Ou estou errado nisso?
minha mãe gosta. Eu estou com 55 anos, mas eu digo para ela: ô minha mãe, tudo bem? Oh, meu filho, eu estou orando agora mesmo por você. Graças a Deus que a senhora está orando por mim, minha mãe. Que bom, eu te amo, minha mãe. Uma palavra assim, eu te amo. Ela fez aniversário dia 3, eu digo: eu estou mandando um presente para a senhora, eu não posso ir, mas estou mandando um presentinho para a senhora. Oh, meu filho, ela é a maior coisa do mundo. Só quem é mãe que sabe. Quem é mãe sabe, né? Quem não é mãe não tem ideia, mas quem é mãe sabe o que significa a palavra de um filho. Honrar pai e mãe, é a Bíblia que diz. Tá bom? Posso ir mais um pouquinho só? Vamos terminar esse texto aqui. Agora vai pegar para o lado dos maridos. Já falando das mulheres serem submissas. E você, meu irmão, que não consegue ser submissa, você tem que fazer uma campanha de jejum e oração para você conseguir isso. Porque você veio com o espírito da igreja católica de lá, da era. Deixa eu ser sincero com vocês. Porque a igreja católica é mulher, ela sempre mandou. Ela mandou, durante as eras, ela que mandava. Todo mundo fazia o que ela queria. Os reis tinham que obedecer, os monarcas, então ela se acostumou a obedecer, mandar. Então, o irmão, eu estou falando que o humano diz. O humano diz. Aí a gente vem de lá de fora, vem com esse espírito. Esse espírito de estar tudo fora do lugar. Aí você tem que vir, você tem que fazer uma grande força para entrar em ordem de novo, porque a mensagem da hora vai nos colocar em ordem. Amém. Então aqui você pode achar ruim comigo, mas não é comigo. Então vai questionar com Deus, vai questionar com o apóstolo Paulo, vai questionar com a palavra. Não é comigo que você tem que questionar. Eu estou citando a palavra, e nós somos da palavra, e a palavra é nos abençoada aqui neste lugar. Vamos ver para os maridos agora? Agora eu vejo dos maridos. Não vem agora. As mulheres não vêm com desculpa. Ah, porque o meu marido é isso, é aquilo, é não sei o quê. Não interessa. O seu dever é cumprir o que a Escritura diz. Então, nós vamos trazer e deixar o texto da mulher com presunto com ovos ali, para todo mundo ler. Vocês sabem, né? Já fui pregado várias vezes sobre a mulher do presunto com ovo. Quando fala em presunto com ovo, tem mulher até que dá até um arrepio. Mas aqui o irmão Brana contando como é a atitude de uma verdadeira cristã para ganhar o marido. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha a responsabilidade dos maridos. Amar. E não é amar, só amar, não. É como Cristo ama a igreja. Que dureza para os maridos, né? Essa é puxada. Porque você não é só amar, não. Tem que amar como Cristo amou a igreja. Agora tu imagina o amor que Cristo tem pela igreja? Eu sei que tem muitas mulheres que se queixam porque os maridos não a amam. E amor se transmite com atitudes. É atitude. Você tem que amá-la. Esse é o conselho de Deus para você. Agora, eu não sei como é que você vai fazer. Se você não se vira, você vai orar, vai buscar Deus. Se você quer ser um cristão desta mensagem e ir naquela plataforma do rap, isso aqui tem que estar na sua vida, para que o seu lar esteja em ordem. Amem sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, meu irmão, depois que eu li aquele texto que o marido não pode deixar por qualquer coisa, você tem que se virar agora, dá teu jeito. Tá bem? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Isso está falando de Cristo. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Se não ama a sua esposa, é porque você não ama nem a você mesmo, porque o corpo é só um.
Deus olha só um, não olha dois. Ele olha um só. Você está me entendendo bem? Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Quem que anda dando tapa em si mesmo? Com alicate dando soco nele. Ninguém faz isso. Você vai dizer que está louco. Nunca ninguém odiou sua própria carne, mas a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Está vendo? Você casou com esta mulher, é para amá-la. O compromisso que você fez diante de Deus, você fez diante do ministro, um compromisso diante da igreja. Uma promessa que Deus levou em conta. Você falou, você promete amá-la na fome, na alegria, na tristeza. Prometo. Deus ouviu isto. Não é só quando está bonita não, mesmo que depois desgastou e vai. Tem que continuar. Né? Nem que você olhe para a foto de 16 anos, 20 anos, não vai ser a mesma dos 30, 40. Né? Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Está vendo? Tem que deixar o pai e a mãe. Deixou a convivência do pai e da mãe. Claro, passou a ser casado. Bom, deixou lá da mãe e do pai, agora se une a sua mãe. Certo? Amém? Mas não quer dizer que deixei a mãe, virei as costas para ela e para o meu pai, não quero nem saber dele. Não é isso, senão você vai ferir já o outro versículo aqui. Certo? É que nem nora com sogra. Nunca vi coisa, rapaz. Nora e sogra é um problema. Por que tem que ser? Só porque a mulher não dá certo? Meu Deus. Olha, eu tenho meu genro. A gente conversa, ele vem em casa, nunca tivemos nenhum problema, eu e ele. Eu digo até que ele é o genro preferido, porque é só um mesmo, só tem uma filha. Nunca tivemos problema. Quando tive, algumas vezes já puxei a orelha dele, tive que puxar a orelha dele mais sério. Sentamos olho no olho e eu puxei a orelha dele. Ele baixou a cabeça e disse: eu estou errado, ele pediu perdão, pronto, acabou. Mas nunca tinha problema. Agora, nora com sogra, eu vou te dizer. E uma disputa aparece por causa do filho. Para que tem disputa? Se tu já é mulher dele, tu não vai perder mais ele. É infantilidade. Isso tem que amadurecer, saber dar honra à sogra. Não, a sogra chegou. Tá bom. Só porque parece que aí tem aquele. Por isso que tem essa história de sogra para lá, e que sogra isso, sogra aquilo. Tem uns que contam umas histórias de sogra. Por que não dá certo? Porque não tem que dar certo. Eu não entendo isso. Eu não posso entender isso. Você tem deveres para com a sua sogra, porque ela é sua. É a mãe. Se ela não tivesse gerado aquele filho, ela não teria tido teu marido. Tá certo? Como é que tu ia conseguir um marido se a sogra não tivesse tido aquele filho? Será que isso não é uma lenda? Que lenda! Tem que ser quebrado? Não, porque o mundo fala, aí a pessoa também quer fazer igual. Não, aqui tem que ser diferente. Por isso que eu tenho que ensinar o correto. Tá certo que às vezes a sogra ela já é mais velha, e eu já sei por quê. Porque às vezes elas chegam em casa, elas querem dar a opinião delas, né? Porque elas criam um filho, aí elas querem dar, tem umas que até se intrometem demais um pouquinho, tem sogra que a gente sabe que se intromete um pouquinho mais, mas a nova tem que entender, a mãe, por que vai brigar por causa disso? Faz de conta que não ouviu. A minha sogra vem em casa e vocês olhem porque ela está dizendo que vem de novo, viu? Mas graças a Deus, eu gosto dela, ela liga para mim, liga para minha esposa e diz: cadê o pastor? Está ali meditando, e ela começa a chorar. É porque ela gosta de mim. Eu nunca fiz nenhum mal para ela. Quando eu vou, eu levo ela no carro. Às vezes vou, só quando eu vou resolver problema, eu digo: não, hoje a senhora fica aqui com a minha esposa, eu vou, mas eu tenho prazer de levar. Já levei ela nos encontros, levei ela para a Argentina comigo. Aí os pastores dizem: rapaz, até brincam comigo que eu ando com a minha sogra para todo lugar. Graças a Deus, eu tenho uma sogra que eu gosto dela, tá bom? É minha sogra.
Se não fosse ela, não tinha essa minha esposa linda. Você está me entendendo, meus irmãos? Agora, eu acho que você tem que rever os conceitos, para que você seja uma cristã. Entendeu? Eu tenho a minha nora, ela está olhando para mim ali, assim. Eu amo minha nora, ela é a minha nora, eu tenho um carinho por ela especial, né? Eu olho para ela como uma filha, é minha nora, casada com meu filho. Eu sei que ela tem uma consideração por mim. Quando eu falo bravo aqui, ela me entende. Eu estou falando como, não estou falando como sogro dela, estou falando como pastor. E quando vocês têm que me fazer essa diferença, quando vocês me virem bravo, sim, pelas coisas de Deus, é o ministro falando por bem de vocês. Depois lá, não, a gente se entende, aí, né, a gente sorri, a gente conversa, mas quando se trata das coisas sérias, vamos falar as coisas sérias na presença do Senhor. Amém? Vocês acham que nora tem que brigar com sogra? Está certo uma coisa dessa? Vocês acham que tem que ser assim? Igual como é lá no mundo? Não, nós temos que ser diferentes aqui, nós temos que dar exemplo de cristão. Então, que você tome isso aí, para você, tá bom? E serão os dois uma só carne. Vamos terminar. 32. Grande é este mistério, digo, porém a respeito de Cristo e da igreja. Que mistério glorioso. 33. Assim também vós, cada um em particular, ame, mais uma vez Paulo dizendo, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher, qual é a palavra de Itaí? Eu nem sei. Falem alto, qual é a palavra? É a palavra. Ela prestar reverência. Eu fico satisfeito quando a minha esposa ela presta reverência para mim. Não é que a mulher vai se abaixar, vai beijar o dedo dele. Não é isso, prestar reverência. Ela presta respeito. Minha esposa sabe que eu tenho uma posição. Quando as pessoas dizem, você quer falar com o pastor? Ela não fala, quer falar com o irmão Jorge, ela quer falar com o pastor? Quero. O pastor está aqui. Ela presta uma reverência para mim pela posição que eu tenho. Já pensou se ela não prestasse a reverência, me tratasse de qualquer maneira, ou não tivesse nem para mim, não andasse comigo, não apoiasse meu ministério? Eu quero dizer uma coisa para vocês tão importante, meus irmãos, e eu vou repetir aqui hoje para vocês. A irmã Meda, ela tinha um problema já de tumor lá no ovário, ou no útero, não me lembro. Tinha um tumor, só que estava lá quieto, tranquilo, aquele tumor nunca se manifestou. E o médico já tinha dito que ela tinha um tumorzinho, mas estava lá, nunca crescia, ficava só ali. No dia que ela faltou com a reverência com o profeta, por causa do filho José, e ela queria que ele desse uma surra no José, que o José estava peralta e respondeu para ela. E o Mano olhou, ele não achou que era a hora de dar dar umas varadas no José. E ela ficou brava por causa disso. E ela ficou tão brava, disse, também, olha só, por isso que a gente abre a boca e fala certas coisas que não deve falar. Também você nunca para aqui em casa. Nunca para aqui em casa para saber como estão as coisas, por isso que você não tem condição de... Aí foi lá e pá na porta. Entrou no quarto e bateu a porta. O homem, William Brana, disse, coitada da minha esposa, ela está estressada, realmente ela tem razão, eu não paro aqui em casa, mas o Espírito Santo veio e disse, não, ela não tem direito de fazer isso. Por que ele não parava em casa? Porque ele estava na obra, fazendo a obra de um profeta, fazendo a obra de Deus, e ela atingiu o Espírito Santo, bateu a porta, o Espírito Santo disse, ela não tem direito de fazer isso. E aquele tumor veio, mexeu com aquele tumor, cresceu no útero, e a coisa foi ficando tão grande, incomodou, e ele levou ela no médico, começou a orar, e o médico disse que vai ter que fazer a cirurgia, isso aí está feio. O médico ficou preocupado e disse que tem que marcar essa cirurgia urgente. E o profeta começou a orar e Deus não respondeu, só que ele foi diante de Deus e disse assim, Senhor, é minha esposa, tenha misericórdia dela, é ela que cuida das minhas coisas, é ela que passa a roupa para mim, que lava, ela que arruma minha mala para eu viajar, é ela que faz tudo para eu ir na tua obra, Senhor, ela é a pessoa que tem cuidado de mim.
Quando o profeta disse isso, aí Deus foi compassivo. E Deus foi lá, na hora que o médico ia operar, que ela entrou lá no hospital, o tumor estava ali, o médico viu o tumor lá, inchado. E quando o médico foi lá, preparou as coisas que viu que iam colocar ela, entrar na sala de cirurgia, que ele foi olhar, o tumor já não estava mais. Deus tirou o tumor na hora. O médico tinha visto o tumor, e quando foi preparar para fazer a cirurgia, que ele voltou, o tumor não estava mais. Porque Deus ouviu. Você sabe como é que a minha esposa, ela não prega aqui, você sabe que ela nunca vai pregar no púlpito. Porque ela não pode fazer isso biblicamente. Biblicamente a mulher não vem no púlpito. Mas ela é minha companheira, ela cuida das minhas coisas. Se a minha camisa está lavada, é ela que lavou para eu vir pregar para vocês. Ela que cuida de mim, passa a minha roupa. Ela me deixa em ordem para vir fazer a obra de Deus, arruma e deixa tudo no jeito. É desse modo que ela trabalha para o Senhor Deus, cuidando de mim. Tá certo? E você também. Você pode dizer, mas o que é que eu faço? Eu não faço muita coisa. Faz, você cuidando do seu esposo, você dando a honra que ele merece, como um filho de Deus, cuidando das coisas para ele direitinho. É desse modo que você receberá o galardão do Senhor. Amém? Então a mulher tem dever de cuidar direito do seu esposo. Quando eu preguei aqui que você tem que cuidar das coisas dele, que você tem que passar direitinho a roupa dele, que você tem que fazer os vincos certo? Capriche, faça o melhor que você puder, faça como que você está fazendo para Deus, capriche, faça a comidinha dele bem boa mesmo, não faça de qualquer jeito não. Se você estiver fazendo para ele, você está fazendo para Deus. É assim que é esta mensagem da hora. Amém? Eu não sei se você gosta desse tipo de pregação, não. Eu ia pregar outra coisa, mas eu creio que isso vai ser bom para vocês. Porque eu já preguei dias atrás, falei sobre esse passar direito, que tem pessoas que não passam. Eu sei que rendeu, pessoas colocaram as coisas em ordem. Falei dos guarda-roupa que ficam jogados a roupa lá de qualquer maneira. Se você é desleixada com as suas coisas, meu irmão, na sua vida espiritual é do mesmo jeito. Falei? Não falei isso? Falei que eu ia nos olhar, entrar na casa, se está limpinho. O pastor observa. A casa pode ser bem simples, mas está limpinha, está limpa, está lavada, tudo no lugar, arrumadinho. Quem não gosta? Minha esposa arrumou minha gaveta esses dias lá, que eu tenho que ficar admirado em ver. Eu não queria nem pegar nenhuma camisa, de tão certinho que estava, né? Eu sei que Deus olha essas coisas. Está lá. Está dobradinho as camisas, tudo no seu lugar. Olha, aqui fica essas calças, aqui vai ficar essas camisas, aqui fica as meias. E eu tenho que caprichar. E você, marido, capriche. Se a sua esposa está caprichando, você ajude ela também. Não sei desleixar de ver que está tudo arrumado, chegar lá, põe a mãe, vai tirando de qualquer maneira, vai desarrumando e jogando para cá e para ali. Deus também vai cobrar de vocês. Você tem que ajudá-la nesse ponto. Tá certo? Ajudá-la nesse ponto. São personalidades diferentes, né? Entenda. Veja só, é um versículo que eu li na casa de um irmão. Eu quero ler para você, para encerrar. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. É o conselho mais um para o marido. Mais um puxãozinho de orelha do outro lado agora para ficar tudo igual. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando o marido não sabe dar honra à mulher, quando ele não coabita com ela em casa, com entendimento, dando honra para ela como vaso mais fraco, ele vai botar o joelhão no chão lá, e Deus não vai nem ouvir a oração dele. Não ouve, não ouve. As orações são impedidas. Que responsabilidade os maridos têm?
É a Bíblia? É a palavra? Serve para nós? Mas se você disser, não, pastor, para de falar dessas coisas de casa. Mas eu não paro, não. Eu vou ensinar vocês, porque eu tenho ensinado e tenho visto que Deus tem operado. Eu entro nos lares, eu vou vendo já Deus agindo, Deus operando. Tem lares que eu estou tratando faz tempo, e a gente vai vendo a mudança. Deus vai trabalhando, vai colocando as coisas em equilíbrio. E quando Ele coloca a vida familiar em equilíbrio, aí a espiritual está em equilíbrio, aí Ele abençoa também materialmente. Tudo entra em equilíbrio, o espiritual, o familiar e o material. Deus é um Deus de equilíbrio, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se não fizermos a nossa parte, Deus não pode fazer a dele. Então o meu desejo é que Deus abençoe teu lar, tua casa. Amém? Eu quero que Deus abençoe. Você colocando-se na sua posição, o marido tem uma posição, a mulher tem a dela, e os filhos têm a dele. Aí é equilíbrio. Equilíbrio. Mas se a coisa está bagunçada, o marido não sabe que posição ele tem, ele não toma as atitudes que ele tem que tomar, aí a mulher já toma as atitudes e o filho para o outro lado, ixi, tem problema, dá um trabalhão. Põe-me maior aí que a gente canta assim, né? Tudo é belo em derredor, com amor do lar, a beleza em cada flor, com amor do lar, traz e gozo conceder, amarguras desfazer, e saúde promover, com amor do lar, com só tem, aleluia. Esse pedido é seu, não é só não. Você está pedindo oração pela sua família, esposo, filhos, sua mãe que está enferma. Então fique aqui para representar ela. Você crê que Jesus pode fazer uma obra? Vamos orar por ela, meus irmãos. Senhor, eu pensei que esta irmã ia demorar ainda para voltar aqui, mas hoje o Senhor trouxe ela. Eu te agradeço pela vida da nossa irmã. E agora está pedindo oração pela sua família, Senhor, pelo seu esposo, pelos filhos. Pai, Tu és maravilhoso para fazer uma obra no lar da minha irmã, da sua casa, mudar o coração do seu esposo, salvar. Oh, te revelar a Ele, meu Deus, e fazer uma obra nesta casa e neste lar. Ajude minha irmã, Tu sabes que ela pensa, eu entrei em contato com esta mensagem e ela creu nesta mensagem. Bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor cumpra o desejo do coração da minha irmã e faça as Tuas obras neste lar, nesta casa, nesta vida e nesta família. Olhe para a sua mãe que está enferma, Tu és fiel nestas promessas. Tu podes enviar o anjo da cura para sarar, Senhor, tirar a enfermidade, dissipar o mal, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, oh meu Deus, e abençoamos para a glória do nome do Senhor Deus, em nome de Jesus. Creia, minha irmã, Deus é fiel, aleluia. Senhor, eu quero levantar esta chave deste carro, a qual tens dado para o nosso irmão, que o Senhor possa abençoar este veículo que vem para o meu irmão. Então nós pedimos que o Senhor possa, meu Deus, colocar a sua mão para tirar todo espírito errado que possa estar ou contato com este veículo,
mas que o anjo do Senhor agora se aposse. Cada vez que o meu irmão entrar com a sua família, entre o anjo do Senhor, porque vai ser usado para a sua casa, para a sua obra, para o Senhor, e que o Senhor livre de quebrar, de acidentes e dos males. Nós abençoamos, meu Deus, esta chave no precioso nome de Jesus Cristo. O Senhor também nos dispersa e nos leva em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos guarde, nos livre, proteja-nos, que a presença do Senhor esteja conosco. Pois nós te agradecemos e te louvamos no precioso nome de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Amém. Não esqueça de